Olá, meu nome é Alban e hoje iremos estudar os atos administrativos. Vamos ver o que são, seus atributos, quais são os requisitos de validade, como funciona a convalidação, distinguir os atos nulos dos anuláveis, inválidos e inexistentes, além de classificar e por fim estudar a extinção dos atos administrativos. Mas antes vamos contextualizar. Na busca pelo cumprimento do interesse público, a administração pública atua, respeitando as normas e princípios. Seus atos podem ser comuns regidos pelo direito privado ou atos administrativos que são regidos pelo direito público. Todo ato administrativo é exclusivo da administração pública, através da própria administração ou por particulares que estejam munidos de prerrogativas de direito público, mas nem todo ato da administração é um ato administrativo. Por exemplo, os atos de gestão ou de expediente que são regidos pelo direito privado, atos onde não é usado o poder de império da administração. Atos de gestão são atos onde a administração pública não utiliza seu poder extroverso. São atos típicos de administração que parecem com atos praticados pelos particulares na gestão de empresas no setor privado, como por exemplo a aquisição de bens ou aluguel de imóvel por parte da administração pública. Já os atos de expediente são atos internos que visam dar andamento ao serviço de seus órgãos e repartições. São atos rotineiros onde também não existe necessidade de utilizar o poder coercitivo e prerrogativas de direito público para sua execução. Enquanto os anteriores mostravam um lado da administração pública em que seus atos são praticados com o uso do direito privado, por outro lado, os atos administrativos são expressão da vontade unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, fazendo uso de suas prerrogativas, tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, é onde fica exposta a supremacia da administração pública. Quando falamos em atos administrativos, estamos falando sobre os atos que a administração pública pratica utilizando de sua imperatividade, diante do particular, e para ter essa posição superior os atos administrativos são dotados de alguns atributos, que são 4. Presunção de veracidade e legalidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A presunção de veracidade, alguns a chamam de fé pública, quer dizer que todo ato administrativo tem sua veracidade presumida, porém, essa presunção é relativa, ficando o ônus da prova a quem tiver interesse em contestar contra a administração. Já com relação à legalidade, quer dizer que o ato é considerado de acordo com a lei. A autoexecutoriedade é a qualidade da administração pública poder executar seus atos sem precisar recorrer ao judiciário, para fazer cumprir suas próprias ações, podendo inclusive fazer uso da polícia para cumprir o ato ainda que de forma coercitiva. Como regra está presente nos atos administrativos, porém, existem exceções, por exemplo a multa, pois apesar da administração aplicar, ela não vai diretamente garantir com que o administrado pague. Tipicidade é o atributo que exige que todo ato esteja previsto em lei para que se possa praticar. A imperatividade impõe o ato da administração pública, não dependendo da aderência do particular, exigindo apenas obediência sem interesse na opinião do particular. Agora que já falamos dos atributos dos atos administrativos, vamos adentrar na composição, ou melhor dizendo, elementos básicos dos atos administrativos, ou ainda, requisitos de validade. São 5. Competência, a finalidade, a forma, o motivo e objeto. O elemento competência é relacionado ao agente ou órgão o qual precisa ter previsão legal para praticar o ato. Na ausência de competência, se o ato é praticado, está ocorrendo o abuso de poder na modalidade excesso, e dessa forma o ato é anulável. Contudo, veremos mais à frente que, em alguns casos, é possível sanar esse vício. A finalidade está sempre vinculada ao interesse público, e conforme previsto em lei. Caso a finalidade seja diversa da prevista em lei ou do interesse público, também teremos uma ocorrência do abuso de poder, porém, dessa vez na modalidade desvio de poder, e diferentemente do que pode ocorrer com o elemento competência, um vício na finalidade torna o ato nulo. Forma é o meio adequado com a qual o ato precisa ser executado, por exemplo, a demissão, a suspensão ou a advertência de servidor público, exige antes de ser aplicada que a punição seja precedida de toda uma formalidade, que se chama processo administrativo disciplinar. Motivo é o elemento que relaciona o caso concreto à situação prevista em lei. Tem que existir uma situação fática que esteja prevista em lei para que se tenha um motivo. Objeto é o conteúdo material do ato, de forma simples, são os efeitos reais do ato.
Esses são os requisitos de validade dos atos administrativos. Caso exista vício em um deles, o ato é anulável. Contudo, existem vícios que podem ser sanados e quando isso ocorre chamamos de convalidação, que tem efeito ex-tunc. Quer dizer que o ato produz todos os efeitos como se nunca tivesse existido qualquer vício. A convalidação só pode ocorrer caso a ilegalidade esteja presente no elemento competência ou no elemento forma, desde que não gere prejuízos ao interesse público ou a terceiros. Existe tanto a convalidação na forma expressa, como também na forma tácita, que ocorre após 5 anos do ato, caso não seja invalidado, já que é o prazo máximo para invalidar um ato passível de convalidação. É importante estar atento que um ato impugnado não poderá ser convalidado, então se alguém reclamar o ato, não será mais possível convalidar. É preciso ter em mente que a convalidação não é a regra, e sim exceção. Agora vamos falar um pouco das diferenças entre ato nulo, anulável, inválido e inexistente. Anulável é um ato que contém um vício passível de convalidação, como visto, eles só são possíveis se o vício estiver contido no elemento forma ou no elemento competência. Ato nulo é o ato que contém vício em qualquer dos outros elementos essenciais, seja na finalidade, motivo ou objeto. Existem os atos chamados de inválidos, que são a soma dos atos nulos com os atos anuláveis que não tenham sido convalidados. Por fim, ainda teremos os atos chamados de inexistentes, que são os atos que não possuem todos os requisitos de validade do ato, ou seja, se faltar o elemento competência, finalidade, forma, motivo ou objeto, o ato será inexistente. Além dos elementos de validade, temos também uma teoria que se chama teoria dos motivos determinantes, o qual vinculam a validade à veracidade do motivo. Quer dizer que se o motivo para determinado ato não for verdadeiro, o ato é inválido. Isso vale até mesmo para atos que não exijam motivos, como por exemplo nomeação e exoneração de cargo em comissão, vez que os motivos expostos serão vinculados à validade do ato. Agora que já conceituamos, falamos dos atributos, requisitos de validade e ainda fizemos distinção entre atos anuláveis, atos nulos, inválidos e inexistentes. Vamos às classificações. Sabendo que existem várias, nós vamos nos concentrar nas principais mais cobradas em provas. Classificação em espécie dos atos, o famoso NONEP. Atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Como a ideia é apenas classificar, irei dar exemplo de cada um desses apenas para ter uma noção de cada. Atos normativos são os regulamentos, regimentos, resoluções, deliberações e decretos. Atos ordinatórios são avisos, instruções, ordens de serviços, portarias, ofícios e despachos. Atos negociais são homologação, autorização, visto, aprovação, dispensa, admissão, permissão, licença. Atos enunciativos são certidões, atestados, pareceres. Atos punitivos são multa administrativa, atuação interna, interdição de atividade. Agora vamos à classificação em atos gerais e atos individuais. Os atos gerais são atos que afetam qualquer um que venha preencher as características previstas legalmente, enquanto os atos individuais são atos que é possível determinar quem será afetado. Cuidado para não se enganar, nem todo ato individual vai incidir sobre uma única pessoa. Por exemplo, uma convocação, para tomar posse em cargo público independente de convocar 1 ou 100 pessoas, irá ser um ato individual, pois é possível saber exatamente a quem se destina as consequências do ato. Classificação em ato de império, de gestão e de expediente. O ato de império é todo ato unilateral em que a administração pública utiliza de seus poderes e prerrogativas de direito público para de forma soberana impor ao particular. Atos de gestão são atos da administração em que a mesma está submetida ao direito privado, agindo em igualdade com a outra parte. Atos de expediente são atos internos da administração pública que visando o andamento aos expedientes praticados no órgão. Classificação em ato perfeito, válido ou eficaz. Ato perfeito foi o ato que completou todo o seu ciclo de formação. Válido é o ato que está em conformidade com a lei. Eficaz é o ato apto para produzir os seus efeitos. E por último, mas não menos importante, a classificação em ato simples, complexo e composto. O ato simples é o ato em que apenas um órgão pratica um ato manifestando vontade. O ato complexo é quando 2 órgãos ou mais manifestam sua vontade em um único ato. Ato composto é quando existem 2 atos, onde um órgão pratica um ato que depende da aprovação de outro órgão. Extinção do ato.
A extinção do ato é quando ele é retirado do mundo jurídico. Existem algumas formas disso acontecer, pode ser por anulação, revogação, cassação, caducidade ou contraposição. A anulação pode ser pela própria administração, chamada de autotutela administrativa, quando observa uma ilegalidade e é inválida. Também pode ser feito pelo judiciário desde que provocado, não será de ofício por causa do princípio da inércia da jurisdição. A anulação recai tanto em atos vinculados quanto em discricionários e seus efeitos são extung. Isso quer dizer que os efeitos da anulação retroagem alterando todos os efeitos anteriores do ato, como se ele nunca houvesse existido. Diferentemente da revogação que atinge apenas atos discricionários. A revogação é quando a administração faz análise de mérito, que envolve a oportunidade e conveniência, e entende que o ato deva ser revogado por ter deixado de convergir com o interesse público. Como a análise de mérito ocorre apenas em atos discricionários, os vinculados não estão sujeitos à revogação, podendo ser apenas invalidados. Diferentemente da anulação, a revogação tem efeito ex nunc, quer dizer que o ato vai manter os efeitos já produzidos e sua revogação só irá intervir dali em diante. Cassação é uma penalidade por descumprimento de regras. Exemplos são a cassação de licença de habilitação ou de alvará, que por descumprimentos de regras o particular pode perder o direito. Caducidade é quando uma nova lei é incompatível com a anterior e por isso acaba deixando o ato anterior caduco. Então passa a valer a nova lei e a anterior deixa de valer. Contraposição é a forma de extinção que pode ser confundida com a caducidade, então é preciso prestar bastante atenção. É quando surte os efeitos de um ato e um outro ato encerra os efeitos do primeiro. Por exemplo, uma nomeação e uma exoneração. Depois da exoneração, a nomeação anterior cessa definitivamente seus efeitos. Como tínhamos planejado, vimos o que são os atos, seus atributos, quais são os requisitos de validade, como funciona a convalidação, distinguimos os atos nulos dos anuláveis, inválidos e inexistentes, além de classificar e por fim vimos como acontece a extinção dos atos administrativos. Sabemos que para quem pega o assunto pela primeira vez é muita informação nova, então não se preocupe, é assim mesmo. Assiste um pouquinho aqui, outro pouquinho ali e se precisar assiste novamente, daqui a pouco já tomou propriedade do conhecimento. O negócio é a consistência nos estudos. Agora que já vimos os principais tópicos dos atos administrativos, já está na hora de apertar o like e inscrever-se para não perder o conteúdo que já está no forno. Porque estudar é bom.